Segundo Samuel, capítulo 24, amados. A partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. Eu queria ler de novo. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. Senhor Deus, que essa palavra encontre corações abertos, que essa palavra nutra a nossa alma com tua palavra, com tua verdade, com tua voz. Que esta palavra, meu Pai, nos fortaleça, nos edifique, nos console e nos exorte, que faça seus bons efeitos em nome de Jesus. Amados, esse texto que a gente leu, de 2 Samuel 24, faz parte de um momento em que o próprio Deus incitou o coração de Davi a fazer um levantamento, a numerar o povo de Israel. Tanto Israel quanto o seu rei Davi, nesse tempo, estavam envaidecidos. Estavam orgulhosos de seus números. E quando o coração do homem coloca orgulho naquilo que seus olhos podem ver, é porque esse coração já está se distanciando de Deus. Davi, ele chama seu exército para fazer a contagem do povo de Israel, que estava próspero, e o povo de Israel também estava participando disso. Então, a ira de Deus se acendeu contra Israel. Deus coloca o seu juízo contra Israel. E Deus, pela sua soberania, pela sua justa justiça, coloca algumas opções diante de Davi, nesse capítulo 24, para Davi escolher. Uma das opções que Davi tinha seria Deus levantar inimigos contra Israel e contra Davi. E uma outra opção seria de Deus enviar uma peste contra Israel. A escolha de Davi mostra que ele se sentia mais segurança em depender da misericórdia de Deus. Ele preferia cair na mão de Deus do que na mão de homens. Davi escolhe o justo juízo de Deus, porque ele entende que em Deus ele pode encontrar misericórdia e não no homem. A gente já vê a postura de Davi aqui arrependido. A gente já vê o orgulho aqui quebrado. Quando o juízo de Deus cai sobre a nação, o coração de Davi se arrepende. O orgulho no coração do homem se quebra. E cada vez que Deus executa seu juízo sobre o homem, então ali é um momento do orgulho do coração do homem se quebrar, do homem reconhecer seu erro, reconhecer sua falha, repensar suas atitudes e escolher o caminho da mudança. Davi fez isso. Ele aceita a decisão de Deus, ele se submete ao juízo de Deus, porque a peste que caía sobre Israel, Davi já tinha percebido que era juízo da parte do Senhor. A peste era um instrumento do juízo de Deus. A peste era uma consequência do orgulho de Davi e do povo de Deus. Por isso a atitude de Davi foi de quebrantamento, foi de súplica, foi de clamar a misericórdia de Deus. E essa deve ser a atitude de todo servo do Senhor,
diante do juízo de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo varra o nosso coração de todo e qualquer orgulho, de toda e qualquer soberba, que a nossa confiança não esteja nas mãos dos homens, mas a nossa confiança esteja no agir de Deus, esteja na misericórdia do nosso Senhor, que a nossa confiança esteja no agir e no poder do nosso Deus. Quando Davi se humilha perante o justo juízo de Deus, é interessante que o juízo de Deus freia sobre Israel. A palavra aqui, no texto de 24 de Samuel, diz que um anjo de Deus estava executando a peste sobre a nação. Mas quando houve o arrependimento, quando houve o quebrantamento, quando o orgulho foi quebrado, então a execução do juízo para. E parou num local chamado Eira de Araúna. Guarda esse nome, Eira de Araúna. E quando o juízo de Deus para sobre ali, Deus já manda uma mensagem para o rei Davi, para que naquele local, nessa Eira de Araúna, fosse levantado um altar a Deus. O que é eira? Era o local onde se malhava o trigo. Araúna era um jebuseu habitante de Jerusalém. E foi naquele local em que a ira de Deus foi freada, em que o juízo de Deus teve uma pausa. Foi nessa Eira de Araúna em que a peste parou. Foi nessa Eira de Araúna onde a execução do juízo de Deus teve um momento de parada. Foi na Eira de Araúna onde teve o quebrantamento, o arrependimento, o orgulho foi quebrado. O que é a Eira de Araúna? É um local de decisão. É um local onde o orgulho deve ser quebrado, as atitudes mudadas, o coração transformado e assim o justo juízo de Deus interrompido. É na Eira de Araúna onde a peste é freada. A peste só chegou até a Eira de Araúna, dali para frente não chegou mais. A peste só alcançou até a Eira de Araúna e dali para frente ela não foi mais. Porque na Eira de Araúna foi chamado o povo ao arrependimento e a levantar um altar a Deus vivo. Eu oro a Deus que nossa entrada da nossa casa, que o portão, os umbrais da nossa porta, seja chamado hoje até de forma profética de Eira de Araúna. É a oração que eu faço sobre a minha casa e sobre a sua casa, meu amado. Que a entrada da sua casa seja essa Eira de Araúna. Ou seja, que a peste só chegue dali para fora. Que a peste não entre na tua casa, não entre na tua família, não chegue até os seus. Porque na Eira de Araúna acontece quebrantamento, acontece arrependimento. É na Eira de Araúna que se levanta o altar ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Eu oro, meus amados, que essa mensagem de Samuel 24, tão real, possa ensinar nossos corações. O juízo que caía sobre Israel, Deus que estava no controle. Eu não tenho dúvida que essa peste que toma conta agora já de todos os estados brasileiros, eu não tenho dúvida que Deus está no controle, de que Deus está executando o seu juízo, de que Deus está realmente cobrando e chamando o seu povo ao arrependimento. Eu não resto nenhuma dúvida, porque eu sei que esse Deus está no controle de tudo. Hoje eu estava meditando nos vários momentos bíblicos em que a peste tomou conta do povo, e em 100%, em todas as ocasiões,
Deus que tinha mandado a peste, em detrimento, em consequência das atitudes do povo, mas em todas as vezes Deus deu livramento mediante o arrependimento do povo. É isso que nos resta. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que Deus está executando o seu juízo. Mas se esse povo se arrepender de seus maus caminhos, se nós nos arrependermos de nossos maus caminhos, e se nós clamarmos, e se nós nos lançarmos diante de Deus, e se nós suplicarmos, e fizermos da nossa casa a eira de Araúna, local de tributo a Deus, local de adoração a Deus, local de altar a Deus, eu sei que essa peste vai ser freada mediante a oração do povo de Deus. Naquela propriedade de Araúna, Davi vai até lá e quer comprar aquela eira, quer comprar aquela propriedade. Araúna não quer vender, porque afinal de contas ele queria doar aquela propriedade ao rei. Mas o rei não, o rei Davi quer comprar, porque ele entende que tem que ter um sacrifício a Deus, tem que ter um preço a ser pago, tem que ser algo, tem que envolver um custo para ele oferecer um holocausto a Deus. Nossa, e como isso fala muito ao meu coração, como isso mexe comigo, porque às vezes a gente escolhe a facilidade, às vezes a gente quer algo mais fácil, às vezes a gente quer algo, sabe, mais simples. O coração do homem prefere as facilidades. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, queria pagar um preço, queria que custasse. E eu te chamo, meu amado irmão, minha amada irmã, é tempo da gente pagar um preço. É tempo da gente crer, da gente confiar, mas não ficarmos de braços cruzados, não ficarmos parados, e sim pagarmos um preço. É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de clamar, é tempo de se lançar aos pés do Senhor. Foi diante desse quebrantamento, foi diante dessa súplica de Davi, do povo, que a peste parou, que a peste foi interrompida. A peste só foi interrompida mediante o quebrantamento e o arrependimento do povo. A peste só foi parada diante da oração, da súplica, das lágrimas do povo. A peste só parou o seu juízo quando o povo se lançou em oração, quando o povo se lançou em clamar a Deus. Não é porque a gente está de porta fechada no templo físico que nossas orações diminuíram. Pelo contrário, todos nós façamos hoje de nossa casa a eira de Araúna, local de súplica, local de lágrima, local de choro, de clamar a Deus, de momento de arrependimento, de falar: Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha nação, tenha misericórdia de nós, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor Deus, aceitamos o seu justo juízo, entendemos que o Senhor está no controle de tudo, entendemos que o Senhor está executando o seu juízo, entendemos que o Senhor que está no controle de toda a nossa nação. Por isso nos arrependemos, ó Deus. Por isso declaramos que Tu és justo, Jeová Tsedequenu, o Senhor de toda justiça. Que a tua casa seja eira de Araúna, local de sacrifício, de pagar um preço, porém local onde a peste é parada, onde a peste é interrompida. No texto que a gente leu, disse que foi o Senhor quem enviou a peste, e que a peste começou desde amanhã até o tempo determinado. Começou pela manhã e foi até o tempo determinado. Determinado por quem? Pelo próprio Deus. E que tempo é esse determinado? Até o tempo do arrependimento, até o tempo do quebrantamento. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, assim diz a palavra do Senhor. Uns confiam na medicina, e eu oro para que assim seja. Outros confiam no governo, e eu oro que eles sejam eliminados. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus.
A nossa confiança tem que estar no Senhor. Que a minha, que a sua casa seja Eira de Araúna, local de altar do Senhor. Local onde o altar do Senhor é levantado, é erguido. Vamos fazer isso hoje. Aonde você estiver, vamos orar pela nossa nação. Vamos orar para que nossa casa seja Eira de Araúna. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que essa peste seja interrompida. Para que a peste seja aplacada através da oração, através do quebrantamento, através da misericórdia de Deus. Amém, meus amados? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu bondoso Pai, pelo nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua misericórdia, pedindo, meu Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Nós oramos, meu Pai amado, pedindo que o Senhor estenda a sua mão sobre nossa nação. Sara nossa nação, Senhor. Leva-nos a um tempo de arrependimento, de mudança de hábitos, mudança de atitude. Quebra o orgulho e a soberba de nossos corações e leva-nos ao caminho do arrependimento, Senhor. Sara esta nação, meu Deus amado. Sara a nossa gente, meu Deus. Sara o nosso povo, meu bom Senhor. Pelo nome de Jesus, sara-nos, ó Deus amado, dessa peste. Que nossa casa, nossa cidade seja Eira de Araúna, meu Pai amado. Meu Deus, que o tempo determinado da peste seja este, Deus Santo. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos por cada trabalhador que está envolvido de alguma forma, meu Deus amado, nos nossos hospitais, na nossa rede, meu Pai amado, de segurança pública. Cada trabalhador, meu Pai, que tem que sair de casa e alguns até pegar ônibus lotado. Meu Pai amado, nossos trabalhadores que estão, meu Pai amado, em conduções, o motorista, o cobrador de ônibus. Olhar, meu Pai amado, por cada um que tem que se envolver, meu Pai, com pessoas nesses dias. Meu Deus, dai-nos estratégia, dai-nos sabedoria, guarda-nos e livra-nos. Derrama de Tua provisão, meu Deus amado, sobre nossos amados irmãos, amigos, conhecidos, cada pessoa que vive de forma autônoma. Cada comerciante, meu Pai, que está preocupado, sem movimento, tendo que baixar suas portas. Tendo que baixar suas portas, meu Pai amado, e o coração se angustia, e o coração, meu Pai amado, se pergunta: como vou levar comida para minha família? Olhai, meu Pai amado, por cada pai de família que nesse momento se encontra preocupado, angustiado. Deus, derrama de Tua provisão sobre nossa mesa. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, meu bom Senhor. E não deixe faltar a fé em nosso coração. A fé provada, testada, mas que ela seja revigorada, meu Pai amado. Freia a peste da nossa nação. Freia toda pestilência, meu Pai amado. Freia o avanço desse coronavírus, ó meu Deus Santo. Freia, meu Pai amado. Olhai pelas comunidades ribeirinhas, pelas comunidades carentes, ó Deus. Olhai, meu Pai amado, em nome de Jesus, pelos morros, ó Deus Santo, os locais mais, meu Deus, mais marginalizados, de carência aumentada. Guarda nossa gente, meu Deus. Abençoa, meu Pai, as decisões governamentais. Inspira, meu Pai amado, na melhor decisão. Ó Deus, mas nós concordamos que é o Senhor, que do Senhor que vem a cura. Jeová Rafá, o Senhor é a cura para a nossa nação. Declaramos que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Declaramos que Jesus Cristo é o Senhor dessa terra.
Declaramos que não há outro nome acima do teu nome, meu Senhor. Sara nossa nação e fortaleça a fé do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Deus, leva-nos ao arrependimento, ao quebrantamento, Senhor. Leva-nos a levantar um altar em nossa casa, em nossa família, meu Deus. Em nome de Jesus eu declaro, meu Deus, que peste alguma chegue na casa dessa pessoa. Que peste alguma chegue, meu Pai, nesse lar, nessa família. Em nome de Jesus. Renova as forças de cada um. Renova a fé de cada um. Derrama prudência. Derrama, meu Pai, prudência no coração, sabedoria. E volta o nosso coração a Ti, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai. É o que eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.